Vamos diretamente a Apocalipse, capítulo 6, é onde a nossa conversa vai começar. Em Apocalipse, capítulo 6, nós estamos olhando a sequencial quebra dos selos do rolo de Deus. É aí onde nós começamos na semana passada. E eu disse na semana passada que, considerando o que está acontecendo sobre a face da terra nesta hora, é importante que esta mensagem chegue até as nações e os povos do mundo, para que eles possam agora entender o que exatamente está acontecendo globalmente, por que isto está acontecendo e a mensagem que ele está transmitindo para as nações da terra. É aqui onde nós estávamos na semana passada. Eu sei que há alguma coisa acontecendo aqui, mas na semana passada nós vimos que havia muito som. Na semana passada nós vimos muito claramente que o Senhor Deus Todo-Poderoso está fazendo correr a linha do tempo profético de Deus no céu. E quando o Senhor está fazendo correr esta linha do tempo profético no céu, há consequências, há efeitos, há ações, operações, efeitos que aconteceriam na terra. E é aí onde nós estávamos na semana passada. E nós vimos que o Senhor Deus Todo-Poderoso está fazendo correr o seu calendário profético no céu, e a consequência está se manifestando sobre a face da terra, e o efeito está sobre as nações, a humanidade, e é por isso que nós agora estamos neste lugar onde há um abalo mundial. Toda a terra está sendo sacudida pelo Senhor, mas o mais importante, na verdade, é a mensagem que ele transmite. Eu estou tentando começar aonde nós paramos na semana passada. E nós sabemos que hoje nós vamos avançar por bastante tempo e nós vamos tentar ir todo o caminho até talvez 8 horas da noite, para que possamos cobrir mais território. Eu estou esperando para que todos estejam sentados para que eu possa continuar. Michael, pode fazer isto para mim? Então, eu quero que vocês entendam que há uma aceleração, há uma angústia que está acelerando e que está se agravando sobre a face da terra, e eu vou explicar por quê e qual é a mensagem, mas é absolutamente claro para todos que em um ponto o Senhor iria levantar, ele iria se levantar e começar a buscar a atenção do homem. Em algum momento, em um ponto, em toda esta jornada, o Senhor iria um dia se levantar e começar a chamar a atenção dos seres humanos, para que ele possa prepará-los para o glorioso e eterno reino do céu. Enquanto nós começamos esta mensagem, eu quero dizer que no passado houve complacência por parte da igreja, mas também, além disso,
de uma forma geral, ignorando o Senhor. Enquanto o Senhor falava, as nações tentaram ignorar. E então nós sabíamos que em algum momento o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele iria se levantar e ter certeza de que Ele é ouvido. E agora eu posso ver que a terra já está chegando neste lugar onde agora o Criador seria adorado pelos menores. Então nós estamos chegando a um ponto onde não há mais nação desenvolvida ou nada, ou não. Então nós estamos chegando na quebra dos selos do Deus, no rolo do Deus Todo-Poderoso. E eu disse que tudo isso que vocês estão vendo acontecendo globalmente agora, a praga que eu profetizei e trouxe à existência em 2015, quase 5 anos atrás, e então agora está literalmente sacudindo literalmente cada nação sobre a face da terra. O terror da morte consumiu as pessoas. Vocês estão sentados diante de mim agora usando máscaras e luvas. Não era assim que acontecia antes, mas isso é porque o Senhor me enviou e eu profetizei as pragas. Então agora elas se materializaram para enfatizar para as nações que o mensageiro do Senhor Deus, o Deus antigo de Israel, os mensageiros agora estão sobre a face da terra, e isso significa que eles têm uma mensagem do Senhor. Nós vimos muito claramente no livro do Apocalipse, capítulo 6, da última vez, que o Cordeiro que está no centro do trono, este é o Messias, este é o Cristo. Que tremenda autoridade foi dada a ele quando ele tomou o livro. Quando ele foi declarado apto, digno de tomar o livro das mãos direitas do Deus Todo-Poderoso, o santo livro de Deus no céu, e quebrar os selos e então olhar dentro para poder ler o conteúdo do rolo. Ninguém mais, exceto o leão da tribo de Judá, foi achado digno sobre a terra e embaixo da terra e aqui em cima no céu e dentro do céu. Ninguém mais foi achado digno, exceto o Cordeiro. E nós vimos que quando o Cordeiro foi achado digno de quebrar os livros, de tomar o livro e quebrar os selos, ele é e ele está no centro do trono do Deus Todo-Poderoso. E então os 4 seres viventes naquele lugar, no centro daquele trono, ao redor do trono, ao redor do Cordeiro, então há 24 outros tronos, e se você vai para a frente, então agora você vê multidões e multidões e multidões de hostes celestiais, milhares e milhares, não sei quantos bilhões que eles são, e eles adoram aquele que se assenta no trono e ao Cordeiro. E nós entendemos na semana passada que nós chegamos num lugar onde eu disse que o mais importante de tudo, exceto da dor e o terror da morte que consumiu as nações da terra agora, entretanto, o mais importante agora é a mensagem. O mais importante é a mensagem. Qual é a mensagem que está saindo desta praga dos gafanhotos e do coronavírus que eu trouxe à existência, que eu instruí para que viesse e acontecesse naquele dia de 2015, quando eu falei e eu instruí a criação de um novo vírus? Eu espero que vocês entendam isso. Qual é a mensagem, então, exceto pelo pavor e o medo da morte?
que agora veio sobre a terra. Qual é a mensagem? E na semana passada, nós chegamos no lugar onde eu disse que o Senhor está simplesmente dando um vislumbre daquilo que está vindo, daquilo que está à frente. O Senhor está dando para vocês um vislumbre daquilo que está diante da terra, diante de vocês aqui. Porque a Bíblia prometeu o princípio das dores de parto antes de vocês entrarem nas dores de parto propriamente ditas. É por isso que eu disse que isso é simplesmente o princípio das dores de parto. Veja, a morte atingiu a terra inteira, inclusive os mais poderosos presidentes, primeiros ministros, os reis, que foram testar se eles eram positivos neste vírus. Então ele está dizendo, qual é a mensagem? Então eu disse, o Senhor simplesmente está dizendo que este é o princípio das dores de parto, mas cuidado agora, vai piorar. Porque há uma estação vindo chamada a tribulação e a grande tribulação. E esta mensagem veio muito claramente na semana passada, que o Senhor está simplesmente dizendo que se isto já é um ferrão suficiente, então vocês não querem estar nas dores de parto propriamente ditas. E Ele está dizendo que quando vocês verem este princípio das dores de parto já começarem assim, isto já te diz que a tribulação está muito próxima. Porque você pode dizer que isto possivelmente vai fluir e fluir assim até que ela se conecte com a tribulação. Eu não quero ir adiante para dizer isto, mas é importante dizer isto, que o Senhor não faz coisas por brincadeira. Há uma linha do tempo profético de Deus no céu que está se desenvolvendo e que está constantemente sendo uma história que está acontecendo, o relógio está correndo e há caminho em direção aos eventos do fim. E eu disse na semana passada que agora, se é verdade agora que as dores de parto estão próximas, então isto significa que o arrebatamento está muito, muito próximo. E esta é realmente a mensagem que sai daí. E eu demorei um tempo na semana passada para falar com vocês a respeito do quanto que vocês não querem estar na tribulação e na grande tribulação, por causa de algumas coisas muito importantes que eu sei a respeito daquela dispensação e que eu trouxe para vocês, e eu disse que há um tremendo trabalho, há perseguição, há engano, e eu comecei apresentando o caráter e a identidade da pessoa do anticristo. E vocês podem ver que pela sua ferocidade e a sua atividade, você obviamente pode ver que você certamente não vai querer estar no tempo quando ele se levantar. Então, em outras palavras, o Senhor está dizendo que o arrebatamento está próximo, porque nós sabemos que a igreja não foi construída para encarar este tipo de estação que eu estou prestes a descrever aqui hoje. E que isto seria um alerta para vocês, o coronavírus, que é o ferrão da morte, o terror. E então você iria escolher que a forma como o Senhor criou o homem, exceto se ele colocou uma capacidade natural de evitar o perigo, uma capacidade natural de detectar o perigo e de evitar o perigo. Então, se vocês estão vendo o princípio das dores de parto sendo tão terríveis,
então vocês definitivamente vão querer sair daqui. E então isto é através de preparar-se para o arrebatamento que está próximo de acontecer. Todos já podem dizer, até mesmo uma criança pode dizer de que certamente o arrebatamento da igreja vai acontecer. Nós estamos neste ponto quando o Senhor está deixando muito claro que vai acontecer. Ninguém sabe o dia, nem a hora. Entretanto, vocês podem ver pela estação. E eu quero, antes de continuar, porque hoje nós vamos avançar e ver a quebra do segundo e do terceiro selo e do quarto selo, que é o mais importante, nesta conversa a respeito do coronavírus e o ferrão da morte, que você pode ver que agarrou a terra inteira. Nações estão fechadas e se isolaram. Mas antes de chegar lá na quebra destes selos, eu quero fazer um resumo para vocês, para que vocês entrem no contexto. Lembrem-se que, entretanto, não importa quão feroz, quão aterrorizante é as descrições que eu vou dar a respeito da estação que está vindo, isso está acontecendo dentro de uma conversa muito importante que o Senhor teve com a igreja. Então, a igreja tem que se basear nesta conversa aqui, porque 29 de julho do ano de 2009, esta é a profecia mais importante. Este é o maior pronunciamento e comando que trouxe à realidade o cavaleiro do cavalo amarelo, cujas ações que ele vai fazer na grande tribulação, ele já começou a dar para vocês um pequeno vislumbre como nações da terra, cujo terror que ele iria liberar na grande tribulação, vocês já estão tendo um pequeno gosto dela, um pequeno vislumbre, para que vocês possam evitar, para que vocês possam fugir, para que vocês não sejam pegos nisto. Então, nós vamos de 1, 2, 3 e o quarto selo hoje, vai ser um longo sermão aqui. E a visão de 22 de julho de 2009 será uma das nossas conversas, uma referência e conversa. E esta visão, ela tem duas partes. É por isso que eu mal posso esperar para chegar nela, quando eu dei a profecia da quebra do quarto selo e o pronunciamento do quarto cavaleiro do Apocalipse. E eu vou descrever tudo, os detalhes, na posição do trono de Deus, o trono de poder. Dentro do céu, eu vou descrever isto, entretanto. Então, eu mal posso esperar para chegar lá. Na quebra do terceiro e quarto, quando ele tocou no coronavírus, porque, felizmente, neste caso, eu mesmo estava envolvido lá dentro da sala do trono, onde o Cordeiro está. E as conversas que eu tive com os 4 seres viventes, cada um deles respectivamente relacionados com cada selo que foi quebrado. Então eu quero resumir para trazer em contexto para vocês e todos sintonizados globalmente, as nações, para que a igreja possa estar focada no lugar certo. O que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que se você olhar para aquela tremenda visitação, quando o Senhor me trouxe dentro da sala do trono de Deus no céu, em 29 de julho do ano de 2009. Aquela conversa foi em duas formas. A quebra do selo diante de mim, quando o Cordeiro quebrou o selo, aquele quarto selo, e então a liberação do quarto ser vivente, que nós vamos discutir, e a conversa que eu tive com ele. E ele voltou para o trono, e então ele liberou o cavaleiro. Então ele pôde ir lá dentro e liberar o quarto cavaleiro, que com a minha mão eu o detive e falei com ele. Então é por isso que eu disse que este cavaleiro, aquele cavalo se ajoelhou, e então eu toquei a face do cavalo, e então eu os despachei.
Então eu pude tocar também no cavaleiro e eu vi que ele era como um esqueleto e sangue escorria dos olhos dele e escorria na sua face, e ele tem um turbante que ele é trançado, ele tem dois tecidos trançados e atrás é amarrado como um rabo de cavalo. Então eu tenho muitos detalhes desta conversa e então imediatamente eu pronunciei para a terra que agora o cordeiro quebrou o quarto selo e eu vi a liberação do cavaleiro, do quarto cavalo do Apocalipse. O quarto cavaleiro do Apocalipse. E o efeito, porque eu vi ele correndo por toda a terra. E desde então, antes de chegarmos a esta parte, desde então, eu tenho encontrado o cavaleiro do cavalo 2 vezes. Eu já encontrei com ele desde aquele dia, o dia inaugural, quando ele foi correndo por toda a terra. Ele vem até mim toda vez que o Senhor o traz. E então, eu não sei quantos detalhes eu posso dar, mas então o cavalo vem, normalmente ele se ajoelha, ele entra numa posição de descanso, ele senta, e ele estava respirando ofegante. E você podia ver que agora você pode ver que desde que ele foi liberado, ele está trabalhando, ele está cansado, ofegante. E então eu o envio novamente e disse: você tem que continuar indo. Então estas são conversas interiores em um outro eixo, mas é importante mencionar. Entretanto, há 2 partes desta conversa de 29 de julho de 2009. E eu acho que é aí onde a igreja vai ter que treinar o seu foco, porque a segunda parte do evento mais importante dentro do trono, quando o Cordeiro quebrou o quarto selo e liberou o quarto ser vivente, eu tive uma conversa, e então ele liberou o cavalo amarelo para mim, é onde essa conversa vai continuar. Além disso, a segunda parte dessa visão é que eu vi a igreja dentro do céu, diante do trono de Deus e adorando em uníssono. Então eu acho que é onde este é o foco da igreja, onde ele deve estar. Que eu vi a igreja dentro do céu pela primeira vez, porque eu vi a igreja sendo levada várias vezes, ele já me mostrou várias vezes, e esta é a minha missão na terra, é falar com vocês a respeito do rapto da igreja, a respeito da entrada da igreja no céu. E então, vocês podem imaginar que muitas vezes, fielmente, eu vim até vocês e falei a respeito do arrebatamento da igreja. Entretanto, esta foi a minha primeira vez que eu vi a igreja reunida diante do trono de Deus. E eles estavam adorando em uníssono a adoração mais linda. Então, eu acho que aí é onde deve estar a atenção da igreja, no meio do coronavírus, da morte, do medo da morte, que o quarto cavaleiro liberou e que estes 2 profetas profetizaram sobre a face da terra e arrebataram toda a nação da terra para o terror da morte. Então, a visão da igreja diante do trono de Deus, é aqui que eu quero focar, é aqui que eu quero trazer toda esta conversa do coronavírus, a profecia e o cumprimento e a mensagem, e eu estou dizendo que a instrução está lá, que eu vi a igreja. A segunda parte é que a igreja apareceu diante do trono de Deus e estava adorando diante do trono de Deus. E a segunda parte que eu quero levantar aqui, enquanto eu começo a introdução hoje, esta tremenda visão de 15 de janeiro do ano de 2017, quando eu vi o arrebatamento da igreja e os eleitos subindo os gloriosos degraus de Deus. Então é por isso que eu estou dizendo, este terror, esta morte liberado pelo coronavírus, e este é o efeito da liberação deste quarto cavaleiro que está
está sacudindo a terra é para dar um vislumbre daquilo que vai acontecer na grande tribulação, para que vocês possam evitá-la. Então é isto o que eu quero trazer dentro deste contexto, de que eu vi a igreja aparecer diante do Senhor, e número 2, que eu vi os gloriosos degraus do céu e a igreja sendo levada em arrebatamento no ano de 15 de janeiro de 2017, e eu falei por todo o globo, e esta foi a conversa mais poderosa que o Senhor Deus poderia ter tido comigo. É vendo a noiva finalmente entrando no céu. Foi a coisa mais espetacular e mais magnificente de tudo. Em outras palavras, ver o fruto da cruz, a realidade do fruto da cruz que Jesus levantou para a igreja. Então, essencialmente, vocês agora vão pegar a visitação do quarto cavaleiro e a morte atual que foi liberada sobre a face da terra dentro do contexto disto. Porque agora vocês olham para isto em termos da entrada da igreja. Em outras palavras, o Senhor está falando com vocês, a igreja, a respeito da entrada. Apesar do que o coronavírus está fazendo em toda a terra, o Senhor está falando nisto a respeito da entrada da igreja. Então, por que é importante? Então, neste resumo, antes de eu começar na quebra do segundo selo, então, neste resumo, no livro do Gênesis 3, 24, ele diz o seguinte, Gênesis 3, 24, Gênesis capítulo 3, 24, para que vocês possam entender a gravidade e o tesouro de tudo isso. Ele diz, depois de expulsar o homem, ele colocou a leste do jardim do Éden querubins de glória e uma espada flamejante que se movia de um lado para outro, guardando o caminho para a árvore da vida. Então vocês veem isso agora. Então, com todo este terror da coronavírus, que atingiu a terra, golpeou a terra, ele está dizendo que o foco deve estar no fato de que Cristo Jesus, o Messias, veio e ele abriu esta porta. É aí onde o nosso foco deve estar. Este caminho que eu vi, o caminho da árvore da vida, subindo e entrando neste caminho que o Senhor abriu a porta. É aí que será o nosso foco hoje. A outra parte, deixe com um mensageiro que foi enviado para executar este juízo sobre a face da terra. A outra parte, deixe com eles. Entretanto, a tua parte, a parte da igreja, é o tesouro que ele está apresentando. Quando vocês começam a entender que, veja, a porta que foi fechada pelo pecado, a razão, eu vou falar por que o Senhor enviou os 4 cavaleiros. Então, hoje eu vou levá-los até a quebra do segundo selo. Então, se eu tiver tempo, eu vou chegar àquele lugar onde vocês têm que entender que vocês têm que sair fora daqui. Entretanto, é importante entender que é o pecado, é a queda de Adão, a queda do homem que levou a tudo isto. Então, em outras palavras, você pode dizer que quando o selo é quebrado, e você ouve a voz do cavaleiro dizendo, do ser vivente dizendo, venha e veja. Então vocês podem imaginar que ele está dizendo, venha, veja o que o homem fez na terra, veja o pecado, venha e veja o que a pecaminosidade do homem custou para a terra. E então ele libera o cavaleiro. Então é desta forma que nós iremos hoje. Entretanto, você vê que a porta que foi fechada agora está aberta. Então você veja o tesouro que nós temos nessa hora. Então, se você vai ao livro de Mateus capítulo 5, ele diz o seguinte, que apesar da porta ter sido fechada, então Cristo Jesus, o Messias, veio. Ele veio. Mateus capítulo 5, 13, ele diz, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então você entende que esta é a hora
de estarmos lidando com o reino dos céus. Porque se você olhar para a terra, a forma como vocês estão diante de mim hoje, vocês estão usando máscaras, e vocês são poucos. A maioria não pôde vir. E vocês veem que a Itália está fechada, as pessoas estão tendo que conviver com corpos mortos por 3 dias em suas casas, e eles estão suportando corpos em suas casas mortos pelo coronavírus por 3 dias. E o fedor. Então, a vida na terra agora está sendo destruída. O Senhor agora está destruindo o conforto do homem na terra para que ele possa ter a tua atenção. Como que ele pode enviar um mensageiro que o chama do céu e ele vem na nuvem da glória que nunca visitou no Novo Testamento, apenas visitou no Antigo Testamento, e então você tenta ignorar? Então, se este é o Deus que você adora, você não pode ignorar. Então você entende que o Senhor é justificado para chamar a tua atenção, para atrair e fazer render a sua atenção. Então ele diz que esta é a hora para a igreja, para vocês os crentes, estarem pensando que bem-aventurados são os pobres de espírito, porque eles estão prestes a tomar posse do reino do céu. Então no versículo 8 ele diz: bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Então esta é a hora em que vocês devem estar pensando do reino do céu e pensando em ir encontrar a Deus. Quando vocês veem o coronavírus fazendo o que ele está fazendo na terra, destruindo a terra como vocês conheciam na terra, então imediatamente tem que dar um clique na tua mente, no teu coração, que agora chegou a hora de pensar em ir para o céu, chegou a hora de ir e encontrar Deus face a face. Então toda a mensagem é a respeito de ir encontrar Deus. Este é o propósito pelo qual eu fiz isto. E o livro do Êxodo, capítulo 33, enquanto começamos, Êxodo 33, é assim que a nossa introdução está começando. Antes de começarmos com a quebra dos selos, Êxodo 33 diz, ok? A partir do versículo 19, então ele diz: e o Senhor disse: farei passar toda a minha bondade diante de você e proclamarei o meu nome, o Senhor dos exércitos, na tua presença. E eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem quiser ter compaixão. E ele diz, no versículo 20, ele diz: você não pode ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. Então o Senhor disse: há um lugar perto de mim, aonde você ficará sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu te colocarei em uma fenda dentro da rocha e te cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Então este é o tipo de arranjo agora. Ele está dizendo que você não pode vê-lo. Entretanto, agora a hora chegou. Quando aquilo que não era possível para a igreja, agora é para isto que você tem que focar, para ver Deus face a face. Antes não era possível. Eu estou dizendo que quando você olha para o coronavírus, em outras palavras, e a devastação que ele está começando a causar, essa é uma história ainda que está acontecendo, e você vê as projeções da Organização Mundial de Saúde e quantas pessoas que estão morrendo, então que isto pode durar no mundo por mais ou menos um ano. As projeções não são nada boas, mas o foco de vocês deve ser sempre aqui.
aquilo que é... Vocês têm que estar focando em Jesus, de ter aberto uma estratégia de fuga, um caminho de fuga para sair fora deste espaço. Então, este é o lugar onde vocês devem estar. E Êxodos 22, lá, no versículo 10, ele diz, enquanto ainda estamos construindo, então ele diz, deixe-me só para que a minha ira caia sobre eles, para que eu possa destruí-lo, e então farei de você uma grande nação. Então, novamente, o que eu estou tentando dizer aqui nesta introdução, eu estou dizendo que, embora vocês estejam passando por tudo isso na Terra, o foco de vocês deve estar em encontrar Deus. Mas, entretanto, vocês têm que saber que Ele é um fogo consumidor e tem zero tolerância ao pecado. Nesta hora, vocês têm que saber... Caso contrário, ele te consumirá. Então, João capítulo 4. E a razão pela qual estou trazendo isso para vocês é porque agora o foco está no terror da morte. O ferrão da morte está sacudindo todos e todos estão com medo. Parlamentares, líderes, o parlamento no Irã está fechado. Toda a terra. Tudo está sendo abalado. O terror da morte. Mas em meio a tudo isso estou dizendo que vocês devem se lembrar que quando o Senhor me enviou para ferir a terra com o cavaleiro do cavalo amarelo, naquela conversa havia uma outra conversa a respeito da entrada da igreja. Então, a mensagem se torna muito clara, que enquanto tudo se torna insuportável para vocês, é o outro lado, é ir encontrar Deus, para que vocês possam entender que o cavaleiro do cavalo o cavalo amarelo, o nome dele é Coras. E eu disse que a pele dele, quando ele veio naquela posição do trono, até mesmo quando ele dá toda a volta, então ele volta para mim, que ele é o instrumento que esses profetas usam na sua missão. Isto agora está muito claro. É por isso que quando eles liberam a profecia, eles então ferem. A pele dele foi se tornando verde, como clorofila, como uma folha que está morrendo. Quando você olha para ele naquela forma, é como se ele estivesse apodrecendo, a carne dele está apodrecendo. Quando eu olhei para ele, mas quando você vê o cavalo, vocês não podem imaginar o que eu vejo quando ele vem na posição do trono. Isso é essencialmente a imagem do homem. Todo homem, quando o seu corpo fica verde daquela jeito, amarelo esverdeado, isso significa que já é morto, pós-mortem. Isso já é a situação que está acontecendo na terra. E o nome dele é morte. É por isso que ele feriu a terra com morte. Mas eu ainda não estou lidando com o quarto selo, mas isso está dentro do contexto. Nós temos que usar isso dentro do contexto a respeito da entrada da igreja e os degraus, a escada que baixou dos céus. João capítulo 4, ele diz o seguinte, João capítulo 4, enquanto desenvolvemos esta conversa, João capítulo 4, versículos 23 e 24, e ele diz, eu vou começar no 21, mulher, disse Jesus, creia-me, a hora chegou, quando vocês adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Versículo 22, vocês, samaritanos, adoram o que vocês não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Versículo 23, entretanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque estes são os tipos de adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então agora, aí está.
Se vocês queriam discutir a sua entrada neste ponto, o cavaleiro está liberando terror e morte, mas eu estou dizendo que o foco de vocês deve estar em entrar no céu. É aí que está a instrução. Que o Senhor agora está buscando adoradores que o adorem nesta hora, em espírito e em verdade. Então, novamente, isto significa que ele está buscando a igreja espiritual, a igreja cheia do Espírito, a igreja do Espírito Santo, a igreja que está vivendo o avivamento do Espírito Santo dos últimos dias. E, na verdade, a igreja que não tem mentira, ela adora em verdade. João capítulo 12, enquanto nós vamos continuando neste assunto, João 12, 35, ele diz o seguinte, dos 35 em diante, João 12, 35 em diante, ele diz, vocês terão a luz por algum tempo ainda. Enquanto vocês têm a luz, antes que as trevas te surpreendam, andem na luz. Ok, vamos de novo, alguém. João 12, 35, ele diz, então Jesus disse, por mais um pouco de tempo vocês terão a luz, e ela estará entre vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, antes que as trevas os surpreendam, pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Creiam na luz enquanto vocês têm a luz, para que vocês se tornem filhos da luz. Então vocês podem continuar lendo, mas isso é tão importante. Por que eu estou lendo isso? Porque isto aconteceu quando Jesus foi para a cruz. Ele estava dando este alerta um pouco antes dele ir para a cruz. Então deixe-me resumir isto. Foque em mim por um momento. Vamos pôr o cenário diante de vocês. Isso é maravilhoso, porque ele viria, mas seria rejeitado. Os próprios dele o rejeitariam. Ele foi e curou no sábado, e ele achava que ele não estava obedecendo às leis, e eles diziam, não, esse não pode ter vindo de Deus. Porque ele curava no sábado. E ele diz, quem são vocês? Se o seu jumento cair num poço, vocês não iriam tirá-lo no sábado? Mas vocês veem, baseado nesses parâmetros, eles calibraram que não, ele não era de Deus. Por quê? Eles o rejeitaram porque ele curou alguém no sábado. Ele pregou contra eles, eles eram legalistas, os fariseus. Então, isto era o máximo da rejeição, que Jesus foi no auge da rejeição que Jesus fez esta declaração, porque é surpreendente. Vejam, quem eram aqueles que disseram que ele não era de Deus e o trataram como pecador e criminoso? Mas antes dele ir para a cruz, ele disse isto, aqueles que para quem eu vim rejeitaram, não quiseram crer. Mas então ele diz esta palavra, vejam, a luz. Eu sou a luz do mundo, mas ele diz, a luz está acesa agora. Pegue a luz, ande na luz enquanto vocês ainda têm a luz. Eu não acho que há nenhuma geração em toda a face da terra que esta frase de Jesus deve soar tão seriamente para vocês, porque vocês podem ver pelo coronavírus que sacudiu virtualmente a terra inteira, agarrou-os com o terror, o temor da morte. Então isso me diz que ele está dizendo que muito brevemente as trevas estarão aqui. A luz vai ser retirada. A igreja é o templo do Espírito Santo, é a habitação santa, é o tabernáculo santo, é a habitação santa do Espírito Santo. E quando o arrebatamento acontecer, as trevas vêm. Eu já vi essa dispensação das trevas, porque a casa do Espírito Santo vai ser levada embora. Então, o Espírito Santo também sai com a igreja santa, que é a habitação do Espírito Santo. A igreja é conduzida para fora, então o Espírito Santo
vai sair com a igreja para apresentá-la diante de Deus. Então ele vai sair com vocês. Então não há uma geração maior do que vocês que realmente deve estar lendo essa escritura e entender que as trevas estão ali virando a esquina, porque agora vocês veem uma similaridade daquilo que vai acontecer na grande tribulação. Vocês veem as locustas, vocês veem o coronavírus, as prestes, os terremotos. Então vocês estão sentindo que o inverno está prestes a chegar. Ainda é outono, mas os ventos frios do inverno já estão te atingindo. Então vocês já estão sentindo que vai ser muito duro e muito difícil nesta terra. Será insuportável. Esta é a palavra, insuportável. Então não há outra geração que foi dado um privilégio tão grande de testar a próxima dispensação das trevas do que vocês. E então você vai para João capítulo 4, no mesmo livro, João 14, 4. Logo em seguida ele diz o seguinte: vocês conhecem o caminho para onde eu estou indo, significando, sigam-me. Somente os seguidores de Jesus vão entrar onde ele entrou. Vocês sabem o caminho para onde eu estou indo? Então, se vocês quiserem, por favor, sigam-me. É por isso que eu estou dizendo que naquele dia, quando o Senhor me enviar para ferir a terra com o cavaleiro do cavalo amarelo, naquele 29 de julho do ano de 2009, também havia uma segunda parte da conversa, que era a igreja aparecendo diante do Senhor, e este deve ser o seu foco, povo abençoado. Isso não deveria ser perdido de vista, que entrar na presença de Deus implica em contrição, Isaías 66, versículo 2. Então, coração contrito, quebrantado. Então, Isaías 66 significa uma linda figura de como comparecer diante do trono de Deus. E agora Isaías 6 também mostra como que os serafins pegam a brasa viva do altar e purificam os lábios de Isaías. Então, vocês veem que há necessidade de uma purificação para comparecer diante do trono de Deus. É a purificação pelo sangue de Jesus. Os serafins pegam aquela pinça para pegar as brasas quentes do altar do Senhor, para limpá-lo, para purificá-lo, para santificar Isaías. Então, essencialmente, vocês que estão se preparando têm que focar em entrar e aparecer diante do Senhor. Isso é onde deve estar o seu foco. E o livro de Zacarias, capítulo 3, vocês veem claramente quando Josué, o sumo sacerdote, aparece diante do Senhor. E você vê como que o Senhor é prerrogativa do Senhor, é autoridade do Senhor, purificá-lo. Então, novamente, que geração vocês são quando vocês devem confiar em Jesus, porque Ele é o purificador de qualquer forma. De acordo com Zacarias, capítulo 3, porque você vê que o inimigo estava tentando acusar Josué, o sumo sacerdote. Esta é a mensagem que eu dei em Kisumu antes da nuvem vir. Muito claramente elaborado lá. Mas você vê claramente que o diabo está tentando acusá-lo. Mas veja, o Senhor Jesus o purifica com a brasa tirada do altar. Então você vê que o Senhor está dizendo que, veja, o meu nome é Jesus. Lembre-se quando o anjo disse, e o nome dele será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então você veja Josué lá. Então vocês devem confiar no Senhor. Então o que vem disto é Mateus capítulo 3, enquanto eu termino essa introdução, Mateus 3. Eu estou terminando a introdução para que nós vamos aos selos, mas eu quero ter certeza, enquanto eu entro na parte mais terrível daquilo que está vindo aqui, que deve fazer com que vocês saiam fora desta dispensação, enquanto eu me movo para a quebra dos selos que vocês vão ouvir hoje. Vocês devem ter isso em mente, que não, eu vou focar dentro da cascata disso, eu vou focar na entrada, eu vou focar no reino do céu e nada mais. Aleluia!
Então, enquanto eu termino agora, Mateus capítulo 3, e ele diz, Mateus capítulo 3, eu vou começar a ler, versículos de 7 a 10, ele diz: quando ele viu muitos fariseus e saduceus que vinham para onde ele estava batizando, ele disse: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre arrependimento e não pense que vocês podem dizer para si mesmos: ó, Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo a verdade, que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, que toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. O que ele está dizendo para vocês? A geração, eu não quero dizer geração do coronavírus, não. Não seria um bom nível, não. Eu vejo que vocês sacudindo e dizendo, não, nós não queremos. Mas esta geração que viveram para ver o coronavírus, que viveram para ver as pragas que foram determinadas para acontecer na grande tribulação. Agora, antes da tribulação vir, a mensagem da tribulação do Senhor já está começando a ferir a terra e o princípio das dores de parto para dar para vocês um gostinho daquilo que está vindo, para que agora vocês recebam Jesus, creiam no Evangelho, sejam batizados, recebam o Espírito Santo e vejam o eterno e glorioso reino da vida eterna. Então, qual é a mensagem que ele está dando nesta passagem de Mateus 3? Porque ele diz, quando ele viu os fariseus vindo, ele disse: quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? E raça de víboras. Isto significa que há uma ira vindoura. Então não há uma outra geração que deveria estar muito bem instruída e aconselhada. Porque vocês quase podem dizer que esta é a hora quando as pessoas deveriam estar correndo para receber o Senhor. Quer dizer, se eles tivessem uma oportunidade de ir para a igreja, eles teriam que estar enchendo as igrejas e dizendo, por quê? Oh, porque alguém os alertou a respeito da ira vindoura, eles deveriam estar correndo, aleluia. Vocês já podem ver a ira vindoura. Então, o que foi que alertou vocês a fugir para a ira vindoura? Vocês deveriam ser aqueles que deveriam estar fugindo a receber Jesus e se tornando cristãos santos, abraçando a justiça, rejeitando a apostasia, a imoralidade, a falsidade e o engano na igreja. É isso que ele está dizendo aqui. Quando ele os viu vindo, ele disse: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Então ele está dizendo, mesmo que você seja o maior de todos os pecadores, nesta hora em que nós estamos falando, vocês devem estar correndo para o Senhor, porque vocês têm que entender que há uma ira vindoura e é insuportável, insuportável. Então, eu quero terminar com um pequeno segmento antes de resumir os selos e então ir aos selos e então pegar novamente onde paramos. Mateus 25, versículos. Eu vou começar no versículo 11. Ele disse: mais tarde as outras também vieram e disseram: Senhor, abra para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que eu não vos não conheço. Portanto, vigiem, porque vos não sabem o dia nem a hora do arrebatamento, quando a igreja vai ser levada. Ele está dizendo que todas elas foi dado a elas tempo suficiente, oportunidade para se preparar. Todos vocês, nesta terra, receberam oportunidade de se preparar. Podemos derivar um pouco e levar um pouco mais lá para trás e derivar a partir daqui. Vejam os tempos quando nós costumávamos nos encontrar aqui. E o arcebispo Massindi dizia: não, eu sou o chefe do departamento, eu não posso vir. Ou aquilo foi uma tradução da mensagem dele, ele não tinha tempo. Não sei se foi uma má interpretação. É como os intérpretes interpretaram, mas de qualquer forma, vocês entendem? A porta estava aberta, todos poderiam vir. Ah, não, eu vou da próxima vez. Eu disse para
o povo na Austrália, que sempre que há uma reunião, venham sempre, porque você não sabe o que vai acontecer depois disso. O tempo chegará quando você terá o desejo de vir e não poderá mais vir. Olha isto agora. Veja, agora, nem todos estão aqui, apenas poucos de vocês estão aqui e com máscaras e luvas. Quer dizer, até outro dia a porta estava aberta aqui, até os estudantes estavam aqui. Realmente estava aberto aqui. Mas agora apenas poucos podem estar aqui. Então, Mateus 25, ele diz que vai chegar o tempo quando a porta fecha. Então, ele está dizendo que o mesmo Jesus que disse, bata e então se abrirá. Eles abrem, agora elas batem e ele mesmo diz, para te dizer a verdade, não conheço vocês. E então ele bate a porta na cara delas e tranca para fora do inferno, do céu e lança no inferno. Então eu digo, antes que a porta feche, agora vocês podem ver os sinais do coronavírus que agarrou a terra antes da tribulação começar. Você já pode dizer, a porta está prestes a fechar. A porta está perto de fechar. Se você vai ao livro de Isaías 26, a mesma coisa. Você pode dizer que a porta está prestes a fechar. Ele diz em Isaías 26, versículos 19, mas é o versículo 20 que estou procurando. Ele diz o seguinte. Ele diz, eu vou ler o 19, mas os teus mortos viverão, Senhor, os seus corpos ressuscitarão. Vocês que habitam no pó, acordem e cantem de alegria, porque o teu orvalho é orvalho como orvalho de luz. A terra dará luz aos seus mortos. Versículo 20, vá, meu povo, entre em seus quartos e tranque as portas atrás de vocês. Escondam-se, vá, meu povo, entre nos seus quartos e tranque as portas atrás de vocês. Em outras versões, esconda-se por um momento até que passe a ira dele. Vejam, o Senhor está saindo da sua habitação para castigar os moradores da terra pelos seus pecados, e a terra mostrará o sangue derramado sobre ela e não mais encobrirá os seus mortos. Vocês podem ver os mensageiros da ira de Deus já na terra. Então isso te diz muito claramente que o Senhor está prestes a liberar a sua ira desde o céu sobre a face da terra. Os mensageiros desta ira já estão aqui. Já estão andando aqui. Então vocês podem ver muito claramente que muito brevemente esta porta está prestes a fechar. Vai, meu povo, entra nos seus quartos. Fecha as portas atrás de vocês. Fecha a sua porta. Então fecha a porta. A porta está prestes a fechar. Então, se você vai focar na eternidade, você tem que fazer isso com um senso de urgência e diligentemente também. E se preparar e entrar. Ele diz no livro de 2 Coríntios, enquanto nós terminamos a introdução hoje e vamos começar nos selos, 2 Coríntios 6:2. A semana passada vocês estavam aqui comendo juntos, se cumprimentando, dando abraços. Hoje vocês não podem. Veja, vocês estão sentados quase 1 metro de distância um do outro. Vocês podem dizer que estes dois profetas essencialmente falaram com o Senhor, seu Deus, e eles concordaram que se estas nações, esta geração, a nuvem que eu posso chamar a nuvem de Deus Yahweh, e ele vem, se eu posso andar aqui e a glória passa através do céu e repousa sobre a coroa da minha cabeça, e isso é registrado em vídeo e liberado em toda a mídia social, se eu posso, se o Senhor pode me fazer comandar 87 estádios, os aleijados levantarem, eles levantam e andam. HIV, eles foram curados e até hoje são negativos. Se além de tudo isso e mais, ferir o México com terremoto, se tudo isso pode acontecer e este povo ainda não veio até os mensageiros e eles estão lá reunidos nas suas igrejas, nas suas casas, Estados Unidos, Europa, Austrália, e eles não vêm até você, meus mensageiros, se eles dizem que adoram este Deus, mas não vieram até vocês, então
vamos fechar a adoração deles. Então vamos ver agora que eles não podem mais se encontrar, eles não podem se reunir. Então se eles não podem vir até mim, então que não adorem, não se encontrem mais, não se reúnem. Vocês veem a Coreia do Sul, já está fechado, China, Itália, já estão transformando as igrejas em necrotérios. A mensagem é muito clara. Ele disse, a porta está prestes a fechar. E este fechamento da porta, onde vocês não podem mais encontrar nas igrejas, se reunir como vocês queriam antes, agora há regras, você tem que se desinfetar e tudo mais. Isto te diz que muito brevemente as grandes igrejas que vocês veem, não será permitido a eles se reunir. Você vai dizer, não, se você não pode ir até os meus servos e receber a minha instrução, então vocês também não podem se encontrar agora. Mas eu estou usando isto dentro do contexto do alerta de que a porta está prestes a fechar. Esta porta já está fechando. A última vez eram muitos aqui, agora são poucos. Então vocês podem dizer que esta porta está se fechando rapidamente. 2 Coríntios 6:2 ele diz. Porque ele diz: eu ouvi no tempo favorável, no tempo do meu favor eu te ouvi, e no dia da salvação eu te socorri. Digo-lhes novamente, 2 Coríntios 6:2, já chegaram lá? Hello? Obrigado. Ele diz, no tempo do meu favor eu te ouvi, e no dia da minha salvação, eu te socorri. Digo-lhes agora é o tempo do favor de Deus. E hoje, agora, é o dia da salvação. Mas ele está se fechando rapidamente. A porta está se fechando de qualquer forma. Você agora está usando luvas para escrever? Então ele diz, entre agora, antes que a porta feche. Hoje é o dia para entrar. O livro de Isaías 55, enquanto nós fechamos esta parte, esta pequena introdução, Isaías 55. Então, para que quando eu começar a discussão da quebra dos selos com vocês, e haverá coisas tremendas que vocês vão ouvir lá, então vocês têm que ter isso em mente, que entretanto isso é um tipo de tranquilizador, que em meio a toda esta morte do coronavírus, agora vocês têm que focar em entrar no arrebatamento, entrar no reino de Deus. O que é que eu preciso fazer para entrar na vida eterna? Se a terra que nós amávamos tanto está sendo tão destruída, e vai ficar pior na grande tribulação, quando nós virmos na quebra dos selos. Isaías 55, versículos 6 e 9. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Clamem a Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau e injusto abandone os seus pensamentos. Que eles se voltem para o Senhor e Ele terá misericórdia deles. Volte-se para o nosso Deus, porque Ele certamente os perdoará. Olha isso, muito poderoso. Ele está dizendo, busque o Senhor enquanto você ainda pode encontrá-lo. Veja o que o coronavírus está fazendo, a profecia que eu dei em toda a terra. Então, é global. Nós estamos preparando o povo. Foi anunciado. Então, hoje, todos os que estão sintonizados estão recebendo a oportunidade, ouvindo o que ele está dizendo e dando detalhes que estão contidos na profecia. Então, quando a profecia se cumprir, vocês vão ver que Deus é detalhado. Então, agora, há falta de kits de teste nos Estados Unidos e para todas as nações. Está faltando kit para fazer o teste do coronavírus. Então, eles estão usando máscaras e luvas, mas eles não estão conseguindo conter. Então, vejam que até nos Estados Unidos, eles estão
com falta de vestes de proteção. Então não há tratamento. Então os detalhes que eu dei na profecia, elas se cumpriram. E de uma forma muito temível. Então na profecia dizia uma angústia de enfermidade, uma emergência de enfermidade. Agora vocês veem, Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, ontem ele deu uma ordem, um decreto presidencial de que os Estados Unidos entrou em emergência a respeito desta enfermidade. Então, tudo isso são comandos daquela profecia. Então, ele está dizendo, busque o Senhor enquanto se pode achar. Pare de brincar. Provérbios, capítulo 1. E eu já coloquei essa escritura na rádio para que vocês ouçam várias vezes. Foi lida várias vezes. Busque o Senhor enquanto se pode achar. E quanto ao livro de Lucas, Lucas, capítulo 19. Porque Provérbios 1, 24 a 33, eu disse para leiam na rádio para instruir a igreja. Porque o Senhor falou vez após vez para se arrependerem, para que as nações não sejam pegos nisso. O Senhor é justo. Aqueles que obedecerem, Ele é justo. Vai ficar mais leve para eles. Ele vai simplesmente fazer coisas para que vocês entendam que estes são os mensageiros. Este é o mensageiro. Estes dois são os mensageiros da grande tribulação. Então, Ele já fez tudo para enfatizar, para deixar muito claro que estes são eles. Mas vocês veem que por causa do pecado na terra, a desobediência. Agora olha, todas as nações terrivelmente já foram pegos nisso. Todas as nações já estão vivendo a dor do coronavírus agora. Lucas 19, ele diz o seguinte. Lucas 19, do 41, ele diz. Do 41 em diante, ele diz. Quando se aproximou de Jerusalém, ele viu a cidade e chorou sobre ela e disse: se você compreendesse neste dia, neste mesmo dia, sim, o que também traz a paz, o que te traz a paz, Jerusalém, cidade da paz. Mas agora isto está oculto aos seus olhos. Dias virão quando seus inimigos virão sobre vocês e construirão trincheiras, ou seja, vão te cercar e te rodearão de todos os lados, de cada lado. Versículo 44. Eles também te lançarão por terra, você e os seus filhos dentro de vocês. Ele está falando com Jerusalém. E eles não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo quando Deus viria até vocês para visitar. Ele está falando com Israel a respeito da grande tribulação que aconteceria quando todos os exércitos os cercariam. Lembra quando falamos na semana passada do anticristo? Assim que eu terminar essa introdução, eu vou falar sobre o anticristo, a respeito dos selos e continuar com os selos. Mas olha isso agora, é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que para Israel, então, aquela conversa era: olha, quando a grande tribulação chegar, os grandes exércitos vão te cercar. Então, se você ver agora os exércitos russos e o envolvimento da Rússia lá, e também os exércitos da Coreia do Sul e da Coreia do Norte, da Turquia, que estão vindo para cercar Israel, Coreia do Norte. Então ele diz, na grande tribulação, mas ele essencialmente está falando com uma cidade que falhou em reconhecer a hora da sua visitação e a porta estava fechando e se fechou naquele dia. E ele então decretou: agora vocês não entrarão no arrebatamento e vocês terão que passar pela grande tribulação. A porta estava aberta ainda,
Mas então estava fechando, porque eles rejeitaram a hora da sua visitação. Então, essencialmente, é o que essa terra está fazendo quando ele enviou esses dois. Não importa quão enigmático, quão complicado seja a missão que eu tenho, até para entender que em algum momento eram dois. Em um ponto ele estava sozinho e agora eram dois, um no espírito, outro na forma física, um comandando o céu e o outro comandando as pragas. Então o Senhor é soberano, Ele tem soberania. Então esta é prerrogativa dele, Ele pode fazer como Ele quiser. Ele não virá e consultará e debater, então pegar um voto, o que vocês acham? Não, de forma nenhuma. Não importa quão complicado seja, vocês ainda podem receber a mensagem, porque a mensagem é claro: arrependam-se, creiam no Evangelho, porque o Messias está vindo. Sejam santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. É uma mensagem clara e pura.